Então, olá a todos, eu me chamo Mário César Rodrigues e hoje vou estar apresentando o meu trabalho intitulado Formas e Mundos Orgânicos, Atenção Plena como Tecnologia Performática Biológica. Então, meu trabalho ele se situa, né, essa investigação se situa dentro do que se chama hoje de antropoceno, dos grandes desafios climáticos e humanitários que a gente vem enfrentando, né? Alguns pensadores têm feito vários comentários, né, sobre esse processo, particularmente uma delas, chamada Isabella Stengers, e ela comenta que o capitalismo pode ser entendido como uma força, em algum nível uma força mágica, né? Ela entende o capitalismo como um sistema de feitiçaria sem feiticeiros e mostra a importância da gente explicitar seus procedimentos. Dentro desse processo também, ela também sugere a reativação de práticas antigas, perdidas, particularmente práticas mágicas, né, oriundas de outras epistemes, outros modos de vida. O objetivo desse resgate, dessa recuperação dessas práticas mágicas seria, de alguma forma, nos fazer testemunhar aquilo que não somos nós, né, nos abrir para uma espécie de transcendência. Nesse contexto, quando a gente olha para o panorama da arte, Antonin Artaud foi um grande pioneiro nesse desejo de dialogar com as práticas mágicas, né, e etc. O objetivo dele era, de alguma forma, trazer essa linguagem para o teatro, né, de forma que o teatro se tornasse uma operação mágica mesmo, de fato. Como esse desejo do Antonin Artaud é muito nobre e relevante, mas quando a gente olha, por exemplo, para a dimensão do corpo em si, particularmente do corpo como visto em outras epistemes de sabedoria, a gente entende que ele é muito delicado, né, e fornece uma série de pensamentos, de experiências muito sutis. E aí, frente a essas provocações, né, atuais, eu me pergunto, né, como que um artista ocidental poderia estabelecer esse diálogo com outras formas e mundos de vida, né? Que prática ou que tecnologia, numa brincadeira, poderia facilitar esse processo? E onde entraria o corpo nisso tudo? E aí eu faço um pouco dessa investigação, brincadeira, né, do que seria essa tecnologia da atenção plena incorporada. Parte de um axioma fundamental que o corpo ele sempre vai ser essa interseção entre qualquer experiência do mundo, né? De várias outras epistemes, como também de várias outras formas de vida. E eu brinco um pouco com esse entendimento do que seria uma tecnologia, né? Partindo da etimologia em si, a tecnologia pode ser entendida como uma arte, um ofício, né? Uma técnica, um tratamento sistemático de alguma coisa, né? Seus radicais falam um pouco sobre esse processo de tecer ou de fabricar, e para além disso, de coletar, de reunir e de dialogar, de falar, né? Falar com o quê? E eu argumento com a experiência. É, Nesse sentido, essas outras epistemes anímicas, né, elas estabeleceriam esse diálogo com outras formas de vida, com outras sensibilidades nesse ofício, nessa tecnologia incorporada, né? Por exemplo, o caso do xamã que consegue sair do seu estado de consciência, né, para dialogar com animais e com outras formas de vida, né, que a gente não percebe. Tudo isso está alinhado com que vários autores, inclusive autores ocidentais, vêm investigando sobre o que seria o animismo, o que seria essa magia, né? Muitos deles relacionando isso ao devir deleuze-guattariano, em que todos seríamos uma espécie de uma malha, se construindo mutuamente, em que nessa co-construção, essa sensorialidade incorporada opera como esse mecanismo de que eu escuto as inferências do mundo e eu dialogo com essas inferências, né? Dialogo com a própria Terra. Nesse sentido, isso reforça um pouco a noção de reciprocidade perceptiva que Merleau-Ponty apresenta, né? Na medida em que eu escuto, por exemplo, uma floresta, eu sou escutado pela floresta, né? Na medida em que eu vejo um animal, eu também sou visto por um animal, e assim por diante. E assim eu argumento que a atenção plena seria essa grande tecnologia utilizada por esses feiticeiros, por esses xamãs. Isso não está distante do que é investigado hoje pela ciência ocidental, particularmente as ciências da cognição, do que se entende pela abordagem inativa, né? Em que há essa compreensão de o corpo como um sistema que produz e cria e dá significado aos vários processos, fenômenos que o atravessam, né? Em constante diálogo com o ambiente, em constante relação com o ambiente, né? Com o que quer que ele atravesse.
e essa prática de atenção plena seria, de alguma maneira, um mecanismo, né, uma tecnologia, uma forma, um meio hábil de criar certos estados específicos, né, de mente e corpo. E aí, brincando um pouco com tudo isso, surge a oportunidade, o convite de participar do evento de hiperorgânicos, organizado pelo Laboratório Nano, na UFRJ, em que nessa edição há esse desejo de dialogar com as outras formas, particularmente vegetais, né? E aí, seguindo nesse sentido, eu limitei um pouco a minha pesquisa e me perguntei, né, como seria dialogar com uma árvore, né? O que seria talvez ter um corpo árvore? É, e aí, aprimorando um pouco mais a questão, aprofundando isso, né, esmiuçando, eu me pergunto de que maneira esse corpo humano seria similar ao corpo de uma árvore, né? Existia alguma forma, alguma função presente em ambos? E aí eu parto para uma investigação performática, mas que também é uma investigação experiencial, eu realmente sempre em meditação próximo a alguns espécimes. É, e aí, nesse processo, eu consigo identificar três formas, funções, né, três princípios orgânicos, eu chamo, similares, tanto no corpo de um homem quanto no corpo de um espécime arbustível, né, que seria essa conexão com a terra, né, com a gravidade, com o senso de imobilidade, com raízes ou pés, essa sustentação. Um segundo princípio que seria esse senso de verticalidade, de estabilidade, de alinhamento, mas que também tem um eixo, né? Tem uma direção que me faz sair dessa terra. E para além disso, essa conexão com essa dimensão do ar, essa dimensão do céu, do espaço, né? Particularmente dada na respiração, mas que também um processo rítmico, né? Que cria uma temporalidade específica. E aí eu faço o registro dessas três formas funções em 108 espécimes diferentes que eu identifiquei na época na cidade do Rio de Janeiro. E eu partilho isso numa video performance elaborada específica para esse evento do Hiperorgânicos que aconteceu na Inovateca. É, foi transmitido ao vivo e resumido muito, né, nesse meu processo, eu transmito, né, isso aí num vídeo específico projetado nesse ambiente e elaboro uma performance que se divide em dois momentos. Num primeiro momento, eu passo esse vídeo e eu convido os participantes ali a estarem fazendo um processo de liberação somática, de extensão, de extensionamento, né, os exercícios também vinculados à educação somática e à bioenergética. E num segundo momento, né, quando a gente está um pouco mais relaxado, eu convido os participantes a se aprofundarem num processo mais meditativo, realmente de tentar emular o que seria esse corpo árvore, né, esses três princípios que eu consegui identificar. E eu finalizo com uma espécie de um susto, né, um grande boom lá, e apresento essa provocação, né, do que seria esse corpo, o que é um corpo. E aí, com base nesse processo, né, algumas reflexões me vêm dentro a partir dessa investigação, tanto teórica quanto prática, né? O primeiro é que dentro desse desejo atual de resgatar essas práticas mágicas e de alguma forma colaborar nesse chamado antropoceno, né? Muito mais do que se vincular a uma tecnologia ou uma magia em si, talvez fosse mais interessante resgatar essa dimensão afetiva, incorporada e sensível, questionando, claro, esses processos de regra, de valor, de ideia que fundamentam esse mundo neoliberal, né, que só busca sustentar essa ilusão institucional e hierárquica de poder e de riqueza. Para além disso, eu acho que seria interessante aprofundar esses processos de uma arte da vida, né, particularmente reforçando essas dimensões terapêuticas, integrativas, que cuidem desse corpo, desses afetos, e resgatem essa profundidade que é simplesmente ser dentro do mundo, né? Numa crítica a essa performance que eu elaborei, eu imagino que esses processos de liberação somática, né, dentro desse mundo ocidental, eles possam estar trazendo um benefício imediato maior a quem esteja envolvido com isso, né? Mas que, se você quiser, de alguma forma, dialogar com essas outras formas de vida, e perceber essa profundidade da experiência, a atenção plena incorporada pode ser uma grande tecnologia, né? Inclusive quando utilizada por artistas. Como reflexão final, eu trago a importância de refletir sobre esses aspectos éticos do diálogo entre esses vários mundos de vida. Me pergunto se não seria um momento, tanto desse Ocidente
quanto dessas outras epistemes se unirem e buscarem o que é, enfim, essa felicidade, né? E eventualmente encontrando isso do simples ato de ser, na bondade humana, fundamental, em afetos como amor, compaixão, alegria, presentes em toda a natureza, em todas as espécies. E aí eu finalizo um pouco com essa provocação de Maturana e Varela, né? Em que eles dizem que todo fazer é saber, todo saber é fazer. Obrigado.